Não. Nunca vivi isso na minha vida. Eu queria que a voz saísse, né? Como ela não vinha... Você ela... forçava. Eu, cara, acostumei a cantar desse jeito. Eu tinha que fazer um trabalho, um retrocesso, tudo. Até hoje eu tô assim, na fase meio que de recuperação. Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e vai ficar ainda melhor depois que você se inscrever no canal. Você que ainda não se inscreveu, sua mão não vai cair. Se inscreva, clique no sininho. Eu tô gravando isso, né, cantando, sem problema nenhum, tudo, mas ainda tem hora que eu tô lá cantando e de repente eu travo a voz em mim. Opa! Aí eu tenho que fechar os olhos. E como sempre, vocês dando um show nos comentários. É só ler. Tem muito comentário bom de vocês em vários vídeos aqui do canal. Essa semana, então, a gente teve muito comentário legal. E nessa onda de comentários, eu também recebi algumas coisas no Instagram, assim, aleatoriamente falando: Márcio, fala da voz do Zezé de Camargo. Vê o vídeo do Zezé de Camargo cantando, a voz dele não tá legal. Isso eu falo é aleatório porque são em vídeos, em coisas do Instagram que não tem nada a ver com a voz dele, por exemplo. Não tem nada a ver com voz. E aí, de vez em quando, pipoca um comentário assim. Enfim, vamos falar disso. Voz do Zezé de Camargo. Vamos ver o que aparece pra nós aqui. Zezé de Camargo viraliza na internet após a voz dele falhar em um show. Vamos ver isso. A imagem foi gravada por uma fã. Zezé se preparava para começar o vocal da música Dois Corações e Uma História, quando não conseguiu atingir o tom. No meio da conversa, o caso terminando. E essa não é a primeira vez que os fãs apontam que a voz do cantor sertanejo de 60 anos está afetada. Esse outro registro foi feito no mês de março. Nunca vivi isso na minha vida. Zezé passou por uma cirurgia nas cordas vocais em 2007, quando teve o rompimento de um cisto. Vamos falar desses dois momentos aqui então, tá? No meio da conversa, o caso terminando. Aqui, que a gente tá vendo, né? Esse aqui eu acho que é o mais recente. É um vídeo mais recente, onde ele tá forçando, né? Tentando chegar nas notas e não consegue. Não diga Deus. Pra entender melhor o que aconteceu, tem um podcast que é o Ticaracatica. Como é? Ticaracaticast. É esse o nome? Que é do Carioca e o Bola. E o Zezé de Camargo explica melhor o que aconteceu com ele. Vamos lá. Você tava falando aqui da sua voz, você enfrentou um problema aí. Ah, caramba. Nas cordas vocais. Caramba, foi. Você chegou a operar? Eu fiz uma cirurgia aqui no Brasil, uma micro cirurgia. É o que? Calo? O que foi? Não, cara, era um... Na verdade, eu tinha um pólito, que eles falam. É pólipo. Pólipo. Isso. Eu fiz o... Uma maneira de explicar o que é um pólipo. Imagina tem as pregas vocais e você tem uma pequena bolha. Na maioria das vezes é porque uma prega vocal encosta na outra e não deve encostar, elas devem vibrar paralelas o tempo todo. Quando há o mau uso da voz, você acaba encostando. Algumas pessoas começam a encostar e essa fricção vai criando essa pequena bolha. exame aqui, o cara olhou e falou: Zé, isso aqui nasceu com você. Eu falei: então por que eu vou tirar? Não atrapalhou eu cantar até hoje? Falou: mas atrapalhou o movimento um pouquinho da corda. A prega vocal, quando você vai... As pregas vocais, né? Quando você vai pro agudo, elas vão se esticando. Elas fazem esse movimento aqui e ficam bem juntinhas assim, paralelas. Se tem um caroço aqui, se tem um pólipo aqui no meio, as pregas vocais não vibram do jeito que tem que vibrar. E a tendência é piorar. Vibrando direito. Vibrando, tu ficava uma fendazinha abria. Só que eu cantei a vida inteira com esse problema. Isso é congênito, nasceu comigo. Uhum. Quando eu fiz o exame, aí, na verdade, o que me atrapalhou, eu tive que fazer um show uma vez, uma temporada, eu fiquei rouco. Não, e sem contar, imagina que você pegou de som ruim, que você teve que a voz teve que E forçar. eu tinha 45 shows pra fazer, cara. Tinha que fazer, não tinha jeito de voltar atrás. Que pariu. E eu fui fazer shows, eu tinha que ter batido o pé. Falei: eu não vou fazer porra nenhuma, vou ficar descansando, vou pra fazenda, não vou ficar sem cantar um mês. Sossegar com a voz. Eu fiquei né, insistindo, e só show lá nos extremos. E aí, comecei a usar a voz pra compensar, comecei a usar a voz errada pra caramba. Quando eu tentei voltar, o o cérebro da gente, ele registra um punhado de coisa. Tá Então, cantando assim. em vez de eu cantar, não vou negar, eu cantava assim. Em vez de eu falar, eu não vou negar que sou louco por você. Em vez de cantar por cima. Tô né? maluco. Aqui, né? Em vez de cantar mais suave, enfim, em vez de relaxar, ele colocava no lugar errado. E não teve essa orientação.
Aqui a gente precisa lembrar que, eu não sei exatamente qual foi a época que isso aconteceu, mas a gente precisa lembrar disso. Hoje, sobre fisiologia da voz, a gente tem muito mais informação do que tinha nos anos 80, 90. A gente não pode descartar isso. As pessoas olham hoje e falam assim, mas por que ele não foi fazer aula de canto? As pessoas não faziam aula de canto. A gente tem exemplos, não só do Brasil, mas exemplos mundiais de artistas que usaram a voz da forma errada porque não sabiam qual seria a forma certa. Então a gente precisa lembrar disso. Lá nos anos 80, anos 90, a gente não tinha informação nem dentro do Brasil. Você imagina saber do que estava acontecendo fora, saber o que estava acontecendo na escola italiana de canto, o que estava acontecendo na escola americana de canto. A gente não tinha acesso a essas coisas assim com tanta facilidade. Eu comprava, lá no Rio de Janeiro, na Guitarra de Prata, nessa época eu estudava na escola de música Vila Lobos, eu passeava ali pela Rua da Carioca, ia nas lojas Guitarra de Prata, Bandolim de Ouro, uma série de lojas que tinham ali de música, que vendiam apostilas, cursos de canto, tudo em inglês. Alguns vinham com CD, tinha umas fitas de VHS, né? Imagina, era caríssimo, custava $29,90, $39,90, uma fita de VHS com 1 hora e 20 no máximo de alguma coisa sobre canto de um determinado artista que fez aquele VHS ali, né? Um cantor, uma cantora, talvez um professor, uma professora, mas era tudo muito limitado. Já existia, claro, a escola do canto lírico. Ela existe há muitos anos no Brasil, muito antes disso já existia, e não era todo mundo que fazia. Não era todo mundo também que tinha grana para fazer e também não tinha uma escola perto para estudar. E mesmo assim, nessa época, a gente não tinha muito material audiovisual. A gente tinha muita coisa escrita, mas coisas para ouvir, para ver como é que a pessoa canta, onde que ela coloca a voz, perceber os relaxamentos, essas coisas, a gente não tinha nada disso. Hoje, sintam-se privilegiados de ter aula de canto no YouTube, de ter várias dicas no YouTube, de ter curso de canto, né? Infoproduto, né? Curso de canto online, inclusive tem o meu, já fica a dica aí para vocês. Muita gente dessa época hoje está tendo problema na voz porque não tinha essas informações que a gente tem hoje, tá? Um cara que é o papa da voz lá nos Estados Unidos. Ah, você foi eu lá fui lá também, em Boston. É o cara que cuida da voz do Steve Styler, da Adele, enfim. Ele olhou e falou, você não tinha que ter operado aqui, não precisava, isso aqui é assim. Aí ele fez uma agulha que tem minúscula e aplicou um líquido lá na corda vocal. 4 horas, sei lá, sem conversar, porque a voz não sai mesmo. E foi estabilizando, mas eu acho que o meu problema maior, cara, de verdade, foi a internet. Eu comecei a fazer shows, entrar no outro dia para ver os comentários, cara, eu tava mal, ficava pior. O psicológico Imagina com a gente, cara. todo mundo... E agora é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu aqui. Deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Você já assistiu o show do Zezé de Camargo ao vivo? Assistiu antes, quando ele alcançava esses agudos? Assistiu depois, quando ele já não está mais alcançando os agudos? Deixa aí embaixo seu comentário. E claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui.